estamos aqui mais uma vez no segundo Simpósio Internacional sobre Direito Atual, que acontece na cidade de Santiago de Compostela. No primeiro SINDA, eu pude estar presente com o tema poliamor, um tema polêmico. Infelizmente, desta vez eu não pude me fazer presente, mas estou mandando um vídeo para tratar de um assunto interessante, que é sobre família, mas de uma forma no direito comparado, né, o direito comparado brasileiro com o direito comparado português. O tema que trago neste artigo é sobre a união de fato portuguesa e a união estável brasileira. Todas duas à luz da Constituição, feita a sua interpretação à luz da Constituição, para que possamos chegar a alguma conclusão, justamente se a união de fato portuguesa pode ser considerada família, assim como a união estável brasileira o é, que assim dispõe a nossa Constituição. E também para que esta pesquisa possa servir de base para outros trabalhos. Antes de dar início à discussão, eu gostaria de parabenizar os organizadores do Congresso, Fábio Veiga e Rubem Miranda, como os demais pessoas que fazem parte dessa organização, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, até porque nos permite fazer esse intercâmbio entre o direito brasileiro e o direito europeu. Permite que a gente possa aprender e passar um pouco do que a gente sabe e fazer essa troca entre os pesquisadores e investigadores em âmbito internacional. Em relação à questão familiar, a gente sabe que a família, ela vem passando por grandes transformações. Começa com a questão da família patriarcal, que é aquela família que tinha o pátria família, que o centro da família girava em torno do patrimônio, o patrimônio tinha que se manter na família, o homem era o chefe, aquela famíliazinha tradicional, o homem, a mulher e os filhos, né? E a mulher vivia para cuidar dos filhos. E aí, com o tempo, a gente vem tendo a influência do direito canônico, a família passa a ser apenas aquela família que era oriunda do casamento, né, do matrimônio. Para que você tivesse uma família, você teria que se casar na igreja, ter aquela bênção, ou seja, ter aquele ato solene. A família seria fruto de um ato solene. E com o tempo, essas relações vão mudando, até porque a sociedade muda, a sociedade se transforma e as famílias se desenvolvem em torno dessas sociedades. O que acontece é que a Revolução Industrial, ela permitiu muitas mudanças, principalmente em relação à mulher. A mulher passou a ser menos submissa, a mulher passou a trabalhar, precisava-se de mão de obra, passou a contribuir com a economia. Isso tudo fez com que o homem também saísse um pouco mais de casa e fosse fazer viagens. E com isso aconteciam algumas relações que eram extraconjugais, as chamadas relações concubinárias. Tanto no Brasil quanto em Portugal isso aconteceu. Em Portugal, muita herança do direito francês, não é? E essas relações geravam frutos, geravam filhos, e isso gerava depois vários problemas. O que fazer quando morria, por exemplo, o chefe da família? Até porque muitas dessas pessoas que se envolviam, dessas mulheres, elas estavam de boa fé, elas não sabiam que essas pessoas tinham impedimentos, que já eram casadas, etc. e tal. Então, uma série de problemas passava a acontecer. Problema com a herança, problema em relação aos filhos, como já falei. Muitas vezes essas famílias, né, essas mulheres eram estigmatizadas pela sociedade, assim como seus filhos. O que hoje, por exemplo, não acontece. No Brasil, os filhos, sejam eles de relações extraconjugais, ou sejam adotivos, ou sejam filhos oriundos do matrimônio, ou de uma união estável,
são todos iguais, né? A gente tem o princípio da igualdade pautado na nossa carta, na nossa lei maior. A gente tem a dignidade da pessoa humana que rege nossa Constituição. E em Portugal também é regida a Constituição pelo princípio da dignidade da pessoa humana, assim como também existe o princípio da igualdade. E hoje o que acontece é que essas relações entre as pessoas que constituem família, elas devem ser assim interpretadas, à luz de suas constituições, independente de que países sejam, até porque pós Segunda Guerra Mundial, muitos valores, a pauta de valores internos foi totalmente colocada em suas constituições dos países, e aí muitos direitos passaram a realmente acontecer. A família é um deles. No Brasil, aconteceu primeiro a questão do desquite, que não dissolvia o vínculo conjugal. Depois a gente teve o divórcio, que tinha que ter um lapso temporal de separação de fato de 2 anos para poder realmente o casal se divorciar. Depois a gente veio com o divórcio direto, com a emenda número 66 na nossa Constituição, o que permitiu que esse lapso temporal fosse extinto, ou seja, não existe mais essa exigência toda. E a gente vê que as famílias, elas passam a ser constituídas por outras formas, por formas tão somente fáticas, não ligadas a atos solenes como o casamento, por situações fáticas como a união estável. Por quê? Porque o princípio da afetividade passou a reger as famílias. Assim julgou o Supremo Tribunal Federal, consagrou esse princípio na repercussão geral 622, quando julgou o caso sobre multiparentalidade, e também, recentemente, quando julgou o caso relativo à questão da herança envolvendo as mulheres que viviam em união estável, ou seja, aquelas companheiras, e as mulheres que eram casadas, né, que eram fruto do ato solene, fruto realmente do casamento. Atravessando o oceano, a gente tem a Lei 7 de 2001, que protegem as relações chamadas união de fato portuguesas, tá? Essas relações são relações fáticas, também são tão somente relações fáticas, são relações que são determinadas por um lapso temporal de 2 anos, onde as pessoas coabitam, não é? E é uma relação de cama e mesa, além dessa coabitação e desse tempo. E existindo também uma questão relacionada à idade. Então essas relações, essas são tuteladas pelo Estado português, né? Portugal tutela essas relações, mas existem muitas questões geradas em torno disso. Por quê? Porque e as relações, por exemplo, que existem há mais tempo, mas não são conhecidas, né? O que se fazer com elas? E as relações, por exemplo, onde as pessoas não coabitam, pois moram em países distintos, mas vivem em união de fato. Como proteger e tutelar tais relações? Como são chamadas essas relações? Será que assim podemos chamá-las de família? Então, existem 2 correntes em Portugal, que é o cerne da nossa questão, do nosso artigo. Uma defende justamente o seguinte: olha, pela interpretação literal do artigo 36º, número 1 da Constituição Portuguesa, essa união de fato não é família. União de fato é entidade parafamiliar. Até porque família é o que está lá pautado exatamente na Constituição. Essa é a corrente dos professores Francisco Coelho e Guilherme Oliveira, do qual discordamos.
Uma outra corrente, que é a corrente a qual nos filiamos, é a corrente que defende que essa união de fato portuguesa, ela é sim família, ela pode sim ser considerada família. Essa corrente é defendida pelo professor Canottilho e professor Vital Moreira. Eles defendem esse conceito de família dentro da Constituição Federal. Até porque, no caso de dúvida, né, como diz Robert Alexis, devemos fazer a interpretação que perfile maior eficácia aos direitos fundamentais. Se assim não fizermos, estamos fadados ao retrocesso. E não podemos fazer esse retrocesso social com as famílias. Temos que tutelar, amparar e proteger essas famílias, ainda que sejam apenas fáticas. Até porque a Constituição portuguesa, ela pauta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. Temos também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Código Civil Português e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Todos eles especialmente usados como base para o princípio da dignidade da pessoa humana amparado pela Constituição Portuguesa. Era isso que eu tinha para deixar para vocês e dizer que essa pesquisa possa servir de base para pesquisas futuras ou para outra discussão que venha a trazer alguma solução para este caso das uniões fáticas em Portugal. Mais uma vez, agradeço a todos da organização e desejo sucesso no evento.